a ler a Bíblia de um jeito que ninguém entendia mais nada. Eu acho que nesse dia até Jesus queria rir. Ele disse: irmãos, eu estou muito cansado, trabalhei demais, então onde eu abrir eu vou pregar. Ele preparando já era um fiasco. E ele abriu, isso já tinha mais anos para frente, ele já estava aprendendo a ler um pouquinho. E ele abriu no livro de Crônicas, mas uns capítulos antes do primeiro livro. Já leu aquelas partes de 4 folhas, que nome de gente que gerou a gente? Imagine, você que sabe ler, já tem hora que a gente trava, né? É um trava-língua aqueles nomes. Imagine num homem ruim de língua portuguesa. Ele começou a ler, daqui a pouco ele começou a engasgar. E eu e o Elias, a gente se matava de rir, não tinha como não rir. Só que daqui a pouco caiu um fogo na reunião. E eu levantei minha cabeça e disse: Elias, o que está acontecendo? O que nós perdemos aqui? Aí levanta a profetisa da reunião, irmã Maria de Paula. Irmã Maria de Paula vem, olha para a gente: vocês não estão vendo o que Deus está fazendo, meninos? Eu falei: o que, irmã Maria? Já tem uns 5 minutos que o irmão Vídeo está lendo a Bíblia na língua dos anjos. Mas não era a língua dos anjos. Ele lia tudo errado. Mas o povo era tão humilde e simples, que entendia tudo errado e pensava que ele estava sendo renovado. E não era isso que impedia Jesus de operar. Jesus pegava um gancho e batizava crente com o Espírito Santo, curava os enfermos. Quando você se perguntar em que fábrica saiu esse maluco aqui, foram esses homens e mulheres que moldaram meu caráter espiritual. Eu venho de uma época em que a gente via a glória de Deus. Eu venho de uma época que quando a gente ia para as ruas, as pessoas olhavam para a gente como se a gente fosse um bicho. No trabalho a gente era levado à última instância para a gente fazer qualquer coisa para ser mandado embora. Na escola a gente tinha vergonha de dizer o que era, porque todo mundo encarnava na gente. A gente só tinha um lugar de paz. Era o pequeno salão. Porque ali dentro era o nosso reduto com Deus. A igreja não era perfeita, mas ela era completa. Eu vi o que as minhas filhas nunca viram. Eu ouvi o que a maioria dos que estão hoje aqui dentro nunca ouviram. Eu venho de uma geração que quando anunciavam algum homem que vinha pregar, a gente ia para ouvir, e não eram homens que faziam festa de espetáculo. Eu era garoto. Quando o pastor anunciou na igreja: vai vir pregar no nosso congresso esse ano um ex-defunto. Um ex-defunto. E eu, garoto, sentei bem na frente para ver. E aí vem um homem, velho, de mais de 70 anos, chamado João de Oliveira. E João de Oliveira chega diante do ginásio e diz assim: eu já morri um dia. E eu estava nos braços de Jesus, quando a minha mulher, com 14 filhos, mandou buscar o pastor, porque já fazia horas que eu estava morto. E o pastor veio para fazer o velório, mas quando ele entrou dentro da minha casa para fazer o velório, eu já estava pronto para ser enterrado. A minha mulher agarrou o pastor pelo paletó e disse: pastor, Jesus não pode levar meu marido assim. Eu tenho 14 filhos para criar. Fala com ele, pastor, porque o senhor tem ligação direta. E o pastor dobrou o joelho do lado do caixão, botou a mão em cima e agarrou a mão do defunto. E ele orou assim: Senhor Jesus, quem ora aqui é João Colenda. A tua serva tem 14 filhos para criar. Devolve João de Oliveira para ela. Foram 4 horas de oração e súplicas. E esse homem disse assim: eu estava nos braços de Jesus quando Jesus disse: eu te quero aqui, mas a tua família precisa de você. O meu servo de joelho me convenceu de que você precisa voltar. Mas antes de voltar, segure. Antes de voltar, ele disse: um anjo chegou perto de mim, pegou-me pela mão e me levou primeiro ao inferno, e depois me levou ao céu, ao paraíso. E aí eu voltei para contar para vocês de que ele está voltando.
Ei, a gente saía do culto com o corpo arrepiado. A gente não tinha vontade de assistir jogo, de assistir novela, de ir para shopping, de assistir cinema. A gente não via a hora de terminar o culto para ir para um canto da parede, dobrar o joelho e dizer: Deus, me dá uma experiência assim também. Eu cresci nesse ambiente. Mas o ambiente do século 21 é um ambiente terrível. Os púlpitos mudaram. E eu tenho liberdade com o pastor Silvio para falar sobre essas coisas aqui. Antigamente um pastor, quando ele era ungido, ele recebia um cajado do céu. Parece que a maioria daqueles que são consagrados hoje receberam um par de luva de boxe. Porque ao invés de apacentar o povo, eles ficam brigando por causa de posição, por causa de dinheiro, por causa de tudo que não presta. Escute. Para os líderes do século 21, alguns, é claro que toda regra tem exceção, não se consagra mais um homem porque ele tem chamada. Primeiro, consagra o homem para ver se ele é perfeito financeiramente falando. Depois, vê se ele é alguma pessoa de bem no meio da sociedade, tem um nome ou um renome. Não se importam se ele opera maravilhas ou não. Eu fui falar com um dos maiores líderes desse país há poucos dias atrás, porque eu fui chamado, porque eu deixei durante 2 dias um cavanhaque. A minha barba é cerrada, eu fiz ontem à noite, já está grande. Se eu deixar 2 dias, eu fico cheio. E eu deixei, porque eu estava nos Estados Unidos da América. Um desses crentes possessos congelou a imagem do vídeo, porque o culto nos Estados Unidos está sendo transmitido online. Congelou a imagem, salvou e imprimiu. Perdeu um dia do trabalho para ir lá no pastor mostrar para ele. Vê se não é o filho do cão com a pombagira junto. Eu queria saber se esse crente teria o mesmo prazer de lutar para arrancar uma alma do inferno. Com certeza não faria, não teria tempo para isso. E aí quando o pastor veio falar comigo, ele disse assim para mim: meu filho, você precisa mudar. Eu falei: mas pastor, por onde eu passo o cego vê, o surdo ouve, o paralítico anda, o morto ressuscita, as almas são salvas. Sabe o que ele disse para mim? Não me interessa. O que me interessa é saber se eu falo para você senta, você senta. Fique em pé, você fica em pé. Se eu mandar você deitar, você tem que deitar. Se eu falar rola, você tem que rolar. Eu disse: se eu não fizer isso, aí você é um rebelde, não merece estar do nosso lado. Vivemos uma época estranha. Vivemos uma época em que o reino de Deus não é tratado como o reino de Deus. Os nossos grandes líderes das grandes denominações não querem que o nosso povo pense. Dedinho de profeta para cima, bate na cuca do irmão. E se a irmã for loira, bate com um pouquinho mais de força. Diga: não querem que você pense. O que falta na minha geração, além de profetas, são pensadores. O que é que eu disse que faltam? Não ouvi. O que é um pensador, pastor? É alguém que olha, analisa e questiona. Só que quando você vai questionar qualquer coisa, sabe o que eles fazem? Eles te excluem, te chamam de rebelde. Se você fica quieto, a sua vida fica travada, você não consegue andar e nem se mover. Aí termina os dias como esse cristão que está do seu lado. Eu não tenho dúvida de que a pessoa é piedosa, não tenho dúvida de que a pessoa é santa, mas encare o rosto do irmão do seu lado por 1 minuto, olhe para ele. Você vai ver que a pessoa tem uma cara horrível, parece que foi batizado num pote de vinagre. A pessoa não consegue abrir a boca nem para respirar numa reunião como essa. E sabe o que é que impede ela? É o brinco que a senhora está usando, moça. É a calça que a outra está usando. É a barba que o outro está aí do seu lado. Porque lá na igreja dele, ninguém prega a Bíblia, só prega essas porcarias. Só fala essas porcarias. Perdem tanto tempo com asneira, com balela. Perdem tanto tempo ensinando coisas que nem são da palavra. Não tem conhecimento, não tem profundidade bíblica. E sabe por que não tem profundidade bíblica? Porque a maioria desses que vivem fazendo isso são preguiçosos.
não tem aptidão para estudar a palavra, não quer entrar num curso